Nesse vídeo você vai descobrir para que serve o Zolpidem, o Ixunox, um remédio famoso da atualidade, muito usado para insônia. Ele é, dá para se dizer, uma versão mais moderna e segura dos benzodiazepínicos, como o Rivotril. Ele faz parte de uma classe apelidada droga Z, sendo o nome técnico grupo das imidazopiridinas, difícil, hein? Agindo como potencializador de um neurotransmissor chamado GABA. Calma que a gente vai explicar. Ele é muito utilizado atualmente como remédio para sono, mas será que ele é tranquilo? Como será que ele atua no nosso cérebro? A marca de referência, como eu já falei, é o Ixunox e temos também aqui no Brasil o Pax para liberação sublingual. E os principais similares são Zolpas, Turnus, Zolpirest, Pidesote, Zilinox, Zolfast, Lioran, entre outros. Mas afinal, para que serve o Zolpidem? Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, e hoje estamos para falar aqui do Ixunox, que é o Zolpidem. Ele é um remédio muito prescrito pelo mundo. Ele veio para o mercado como um remédio para sono e foi muito bem recebido pela alta eficácia e por apresentar uma alternativa para os benzodiazepínicos, que são aqueles primos antigos, né? O Rivotril, Frontal, Diazepam. Ele é um hipnótico, ou seja, é aquela substância que serve para você ter um início de sono muito rápido, sendo um ótimo indutor do sono. Mas ele também pode ser um mantenedor do sono, dependendo da apresentação a ser utilizada, causando um dormir com menos despertares. E pessoal, deixa um like para ajudar o canal a crescer, essas informações do bem chegarem mais e mais pessoas, hein? Ajuda a gente, força e vamos seguir com esse vídeo. O Zolpidem, é um remédio, olha só que curioso. Tarja vermelha nas doses de 5, 6,25 e 10 miligramas e tarja preta nas doses de 12,5 e 20 miligramas. E aqui já temos então um alerta sobre ele. Embora a tarja vermelha nas suas dosagens menores, é sabido que o Zolpidem ele pode apresentar dependência, ou seja, a pessoa viciar no remédio, e tolerância, que é quando a dose vai perdendo efetividade, ficando fraca e é necessário doses maiores para manter aquele efeito terapêutico. Isso não ocorre com grande frequência se usado em doses usuais e pelo tempo máximo indicado de 4 semanas por bula. Mas isso é um bate-papo para o próximo vídeo, hein? Que é exatamente sobre os alertas do Zolpidem, não perca! Para entendermos o mecanismo de ação do Zolpidem, a gente precisa primeiro explicar como o nosso cérebro funciona, algo que a gente sempre fala aí nos nossos vídeos sobre medicamentos. Bom, nós temos as células do nosso sistema nervoso central, então lá dentro do cérebro nós temos as células que são os neurônios, mas elas não se encostam, tem um espacinho entre elas que é chamado de fenda sináptica. Então uma das formas que elas utilizam para se comunicar é através da liberação dessas substâncias químicas que são os neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina, são exemplos de neurotransmissores. No geral, um neurotransmissor é liberado e se encaixa como se fosse uma chave numa fechadura na outra célula, e depois é novamente reabsorvido, ou, como nós costumamos dizer, é recaptado pelo neurônio que o liberou. Pois bem, o neurotransmissor que mais interessa aqui pra gente é o GABA. O GABA, que significa ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor com efeito inibitório no cérebro, ou seja, ele reduz o funcionamento dos neurônios no cérebro como um todo, fazendo com que aquela área funcione menos. É como se fosse nosso calmante natural. E adivinha só, o Zolpidem se liga em receptores GABA nos nossos neurônios, em especial nas áreas relacionadas ao sono, atuando como se fosse o GABA e logo fazendo com que ocorram efeitos inibitórios, induzindo e mantendo o sono. Mas o que é importante ressaltar aqui é que, diferente dos benzodiazepínicos como Rivotril, Diazepam, Frontal, que também atuam sobre o GABA, o Zolpidem ele atua de uma maneira diferente em outros subtipos do GABA. E por isso ele não causa uma diminuição global, ou seja, ele não causa o relaxamento ou diminuição da ansiedade que os benzodiazepínicos causam, mas ele é muito eficiente para inibir as áreas que promovem o sono. E aparentemente, por isso ele foi considerado mais seguro do que os benzodiazepínicos. Só que aí o que acontece? Por que eu falei aparentemente?
Com a liberação do uso dele de forma menos restrita do que os benzodiazepínicos, a gente se viu que não é bem assim e os riscos do uso prolongado foram surgindo. No próximo vídeo nós vamos explicar a fundo cada um desses riscos, mas o importante aqui é saber que por atuar e inibir as áreas que promovem o sono, ele é indicado então para as insônias ocasionais, transitórias e crônicas, mas a indicação formal dele é do uso pelo menor tempo de uso possível, devendo idealmente não passar de 4 semanas, porque senão o risco de dependência aumenta muito. O problema é que, para muitas pessoas com insônia crônica, acaba sendo necessário o uso mais prolongado ou até mesmo contínuo. E aí sim é que entram aí todo esse problema desses riscos, como o principal risco que seria a dependência. E muito importante ressaltar aqui que fazer uso do Zolpidem sem indicação médica é uso indevido, portanto, não tomar esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico. Precisamos sempre lembrar das condições pessoais de cada pessoa e que os efeitos variam pessoa para pessoa, ou seja, o mesmo remédio pode causar em uma pessoa um efeito, em outra pessoa uma reação totalmente diferente. Vale lembrar também, pessoal, que o Zolpidem não é uma medicação que conserta o defeito por trás da insônia. Como assim? Na maioria das vezes a insônia ela é o que a gente fala de secundária, ou seja, ela é consequência de alguma outra doença. Eu estou ansioso, não estou dormindo bem, estou deprimido, meu sono fica ruim. Assim, o Zolpidem, ele não vai tratar a ansiedade ou a depressão. Ele vai garantir o sono ali na raça, mas não vai atuar na causa por trás desse problema. Então, o médico pode utilizar o Zolpidem como uma ponte por um curto espaço de tempo até que esses problemas sejam solucionados. Agora, utilizar cronicamente, todo dia, por muitos meses, e aí não dar atenção para um problema psiquiátrico que está causando essa insônia vai ser imprudente. Por isso, o grande primeiro passo do médico é avaliar, diante da insônia ali, ele vai avaliar se tem ou não alguma questão envolvida no defeito do sono e tratar essa questão. E esse é um risco que a gente vê muito, porque o Zolpidem, ele não é prescrito só por neurologista ou psiquiatra que tratam insônia. Ele é prescrito muito por cardiologista, ginecologista, outras especialidades. Então, às vezes, eles estão prescrevendo porque querendo ajudar o paciente, mas não estão vendo que tem uma outra causa por trás que não está sendo resolvida. Exato, né? E o fato dele ter essas doses menores, como tarja vermelha, facilita a prescrição, né? Tem um rigor menor no controle da prescrição, então acaba que ele está sendo muito utilizado, infelizmente, às vezes, da forma incorreta. E pensa só aqui comigo, hein? Você precisa estar inscrito aqui para não perder um monte de vídeos legais que a gente está sempre lançando sobre a saúde do seu cérebro e mente. Então, segue agora, gente. Você vai esquecer, hein? Segue agora. E adivinha quem está com o Instagram novo? Você tem que seguir ela, Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda Oficial. E quer dicas sobre labirintite, me segue lá no Insta também, Doutor Tontura. E você quer saber os cuidados que a gente tem que ter ao usar o Zolpidem? Quais são as doses possíveis, a diferença do normal para o sublingual, para o de liberação lenta? Quais são os efeitos colaterais que ele tem? Você sabia que ele pode dar amnésia, ter um efeito parecido com o Boa Noite Cinderela? A gente não pode usar mais por 4 semanas. Por quê? Quais são os grandes riscos desse medicamento? Não perca o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Quer saber os cuidados? Para você. Tontura. Você quer saber os cuidados que tem que se... Ele Né? dá um efeito parecido com o efeito Cinderela. Tá osso. Tá. Partiu? Partiu.